Fala, Tiagão, beleza? Cara, essas apresentações aqui é sempre ideal que a gente faça com o cliente final para poder também, se tiver dúvida, a gente já explicar, né? Na verdade, assim, a minha condução numa tratativa de vendas é eu ir conversando com ele no sentido de eu ir trabalhando essa questão de como vai funcionar tudo, para na hora que eu apresentar isso aqui, eu não deixar ele fugir. Então, não deixar ele com nenhuma dúvida ou deixar ele com alguma questão para ele poder pensar. É sair da reunião de fato com o negócio fechado, tá? Mas como a gente está iniciando a parceria, a gente está definindo algumas questões, aí eu vou apresentar aqui para você, tá? Assim, o que eu quero para mim futuramente é isso, né? Eu ter essas reuniões, né? Eu ter uma conversa com o cliente, ter algumas reuniões, ter uma reunião para descobrir o que ele precisa e aí ter uma reunião e nessa reunião eu fazer o fechamento, né? Eu de fato apresentar para ele e efetuar a venda, tá? Então, pode ver que aqui vai ser totalmente estratégico essa apresentação, tá? Então, o que a gente está tratando aqui? É o agente inteligente para o Dr. Fausto, né? O que é um atendente. Qual é o problema atual hoje? O advogado ele é sobrecarregado, os clientes exigem contato direto com ele, né? Promovendo ali interrupções constantes, atrapalhando o dia a dia dele. As perguntas são repetitivas, né? Como está o meu processo? Quais documentos preciso? Né? E no caso de querer falar com ele também, um resumo, né, dos próximos passos que a pessoa precisa ter, né, com relação ao andamento do processo. Com isso, ele perde o foco no estudo, perde o foco nas audiências, perde o foco na elaboração dos documentos do escritório, dos processos, né? Então isso acaba atrapalhando. No caso, uma secretária ou estagiária sem perfil para filtrar ou qualificar, né? Que hoje é bem difícil a gente ter um profissional que consegue entregar um resultado que a gente gostaria de ter, diferente de uma agente, né? Que a gente vai treinar e da maneira que a gente quer, vai treinar de uma única vez, né? Vai fazer as otimizações, mas a partir do momento em que a gente fizer as otimizações, essa IA, esse agente, ele vai absorver aquele comportamento e não vai mudar mais. E o risco de perder clientes por falta de atendimento rápido, né? Isso é de modo geral, em todo o atendimento, seja de comércio A até o comércio Y, um atendimento que não, um atendimento a cliente que não é rápido, ele ele faz ali com que o interesse do cliente caia, né? Além disso, tem a questão dos concorrentes, da pessoa procurar outros tipos de soluções, né? E aí, com isso, o resumo de tudo isso é perda de cliente, né? Hoje a gente sabe que o quanto é importante a gente conseguir vender para aqueles clientes que vêm procurar a gente, né? Ainda mais quando vem de um orgânico. O que, que o agente, né, do Dr. Fausto ele vai fazer? Ele vai atender 24/7 nos feriados, finais de semana, férias, datas festivas, sábado, domingo, madrugada, enfim, não vai parar. Ele vai qualificar os clientes, vai filtrar curiosos e aqueles casos que o doutor realmente não atende. Vai preparar o caso, né? Quando a pessoa vem com um sentido de dúvida, ele vai preparar essa pessoa para o próximo passo, né? Se ele não tiver documentos ali necessários, ele vai fazer a preparação para que essa pessoa se preparem para, de fato, ou fisicamente ir até o escritório, né? Já com agendamento, ou continuar uma conversa aqui pelo agente. Ele vai agendar as consultas via Google Calendar, vai fazer as consultas nas fontes oficiais, né, sobre os processos, vai encaminhar o humano quando necessário, né, então a gente vai minimizar isso. Agora, quando não tiver realmente nenhum jeito, aí a gente vai fazer ali uma maneira dele falar com o Dr. Fausto, inclusive com um resumo da conversa, do que já foi tratado, do que já foi conversado, né? E ele vai ter uma personalidade humanizada, acolhedora, correta, objetiva. Ele vai ter um estilo de advogado vendedor. Não é só um advogado, mas um advogado que vai tirar dúvidas, vai esclarecer processos, vai dar andamento ali na preparação para uma consulta, uma consulta agendada, né? E também ele vai ter o propósito de vender, né? Para não perder
o lead, né? O segredo de qualquer negócio é vender em qualquer oportunidade. Então ele vai fazer essa venda dentro da premissa de ser um advogado, tá? Então tem essa característica também, essa personalidade humanizada. Quais são os benefícios? Vai liberar tempo para o Dr. Fausto focar na família, focar nos estudos, focar aí na construção das peças, dos documentos, dos processos, né, das petições e vai, vai gerar tempo também para as audiências. O atendimento vai ficar sempre disponível e vai proporcionar uma experiência inédita em Catalão e região. Então, todo mundo que for se tornar cliente do Dr. Fausto e precisar entrar em contato pelo WhatsApp, ele vai ter isso aqui, ó, uma experiência inédita em Catalão e região. Nunca ninguém vai proporcionar o que ele pode proporcionar nesses atendimentos. Vai ter a questão da padronização da linguagem, né, que vai ser um atendimento correto e profissional. Vai ter a questão da economia, não vai ter encargos de CLT. Vai ter um diferencial competitivo, né, porque o escritório ele vai ser moderno, né, o atendimento vai ser moderno como o escritório, vai ser acessível e vai ser tecnológico. E vai ter questão da escalabilidade. Por quê? Porque atendendo mais, resolvendo mais assuntos, passando mais informações dos processos, ele preparando mais as pessoas para as consultas, né, para as reuniões presenciais agendadas, vai gerar mais venda, vai ficar mais fácil para o Dr. Fausto gerar as vendas. Por quê? Porque esse trabalho de preparação, atendimento, vai ser todo feito pelo agente. Comparativo, a secretária CLT ela tem hoje salários e encargos mais férias, mais 13º, treinamento constante, risco de erro, turnover, faltas, trabalha só em horário comercial. O sistema que ele tem hoje, o Astreia, ele só organiza processos e prazos, ele não atende clientes e tem um valor similar ao do agente. O que a gente vai proporcionar para o Dr. Fausto é atendimento geral mais estratégico, focado em resultado, atendimento 24/7, sem faltas, sem férias, sem folgas, humanizado, objetivo, advogado vendedor, um ROI direto, né, que está relacionado a mais tempo, mais clientes e mais vendas, vai devolver horas valiosas para o Dr. Fausto para ele se preparar, né, para ele poder estudar e para ele poder fazer participar das audiências e também ter mais tempo com a família, né? Então, pelo fato de ele não ficar preocupado com o atendimento, com algumas questões de consulta de processo e direcionamentos, com certeza ele vai gerar mais tempo aí para poder estar mais tranquilo e curtir com a família. Isso é importante também, né? Porque dá uma reciclada, dá aquela questão de sair mesmo do foco do trabalho para poder dar uma reciclada, né? E voltar para o trabalho focado, trazendo mais resultado de uma maneira mais eficiente. Cada cliente bem atendido, ele vai gerar uma retenção, mais confiança e mais honorários no longo prazo. Por quê? Porque esses clientes eles vão sempre querer ser atendidos pelo Dr. Fausto, vão ter ali uma confiança com o Dr. Fausto e com isso vão fazer indicações, vão trazer mais assuntos, assuntos que possivelmente eles tenham alguma dúvida e fiquem, pô, mas não vou levar porque vai custar caro. Não, eles vão ter uma confiança em saber que ele está sendo bem atendido ali pelo Dr. Fausto. Um investimento previsível, né, com retorno real, né, diferente da CLT, que tem um custo alto, e do sistema que não tem um retorno direto, porque no caso ele trabalha especificamente ali só com algumas questões de organizações, né, não tem essa efetividade com o cliente, então ele acaba sendo um investimento focado realmente no aumento de faturamento. O investimento ele né, para 90 dias de processo de implantação de R$ 3.047. O pagamento ele é dividido em duas fases: 50 na assinatura do contrato, no valor de 1.523, e o restante em 3 vezes, né, que vai dar, a partir da assinatura do contrato, 30, 60 e 90 dias no valor de 508. Tá? Esse valor aqui ele está incluso o desenvolvimento da solução, a implantação da solução, e também a manutenção da solução. Tá? E 3 prazos é um tempo adequado para a gente implementar tudo, fazer todas as correções e otimizações que o sistema requer para estar funcionando 100% efetivo. Só que voltando, aqui eu vou detalhar melhor aqui, ó, a questão da implantação, tá? Para ficar mais claro. A estrutura técnica, né? Eu trago aqui o comparativo do cloud, né? Que hoje a gente tem a Evolution Cloud, que é uma nuvem
por R$ 99 e a gente tem o N8N Cloud por R$ 150, com uma limitação ainda de 2.500 requisições. E aí tem a OpenAI, né, que tem ali um custo de 30 a 50 reais por mês, que vai depender muito do uso, né? Se a gente usa muito, ele vai ter um custo mais alto. Se a gente usa pouco, a gente vai ter um custo mais baixo, tá? Mas a faixa é de 30 a 50, tá? Para ter uma média. E a VPS, que é uma estrutura em que a gente monta, a gente tem somente um valor de 50 a 70 reais. Por que esse valor pode variar de 50 a 70 reais, Luiz? Por causa da aquisição, né? Fazendo aquisição anual ou bianual, a gente tem essa diferenciação de valores. Então, contratando um ano, ela tem um valor. Contratando 2 anos, ela tem um valor menor. Então, por isso que eu coloco aqui um valor previsto, tá? E esses valores aqui são de responsabilidade do cliente, tá? Quando a gente tem a VPS, dentro da VPS a gente consegue colocar de graça a Evolution, né, que é esse valor aqui, mas ele não tem custo nessa situação, e o N8N também ele não tem custo nessa situação. Então, o que a gente teria aqui, 99 mais 150 mais 30, de 30 a 50, aqui a gente vai ter de 50 a 70 mais 30 a 50 e só. E já engloba toda essa estrutura aqui, tá? A estrutura é a mesma. Eu só estou mostrando o diferencial dos valores. E aí, né, para fechar, né, com o mesmo valor de uma secretária ou de um sistema que só organiza processos, você terá um especialista digital que devolve horas ao seu dia e transforma atendimentos em novos honorários. Então, faturamento. Né? Ganha tempo para se dedicar a estudos e audiências, enquanto cada cliente é bem atendido e o escritório cresce sem dor de cabeça. Então esse é o nosso objetivo para as empresas. Eu agradeço a confiança pelo nosso trabalho, né? Por estar solicitando aí ouvir a nossa proposta. Estamos aqui para transformar a forma como as empresas atendem seus clientes e você será um dos pioneiros nessa nova era. Né? Bem-vindo à revolução do atendimento inteligente. Então é isso que a gente está trazendo para o mercado. Uma nova forma de atender, uma forma mais eficiente, uma forma mais eficaz, uma forma mais estratégica, uma forma realmente voltada para que todos os atendimentos eles sejam eficientes, eles sejam eficazes, eles sejam proporcione para quem está sendo atendido realmente uma experiência nunca vista antes e, consequentemente, que transforme tudo isso em vendas.